Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Guardião do Andar. Eu vim trazer para vocês hoje a análise completa do primeiro capítulo da spin-off de Urek Mazino, tá bom? Do Tower of God. A gente já começa aqui no primeiro quadro dizendo que no início havia apenas escuridão. Silenciosa e negra como o breu, a escuridão era a ordem perfeita. Ou seja, a gente não sabe se essa escuridão era dentro ou fora da torre, ou mesmo se já existia a torre nessa época. Tá bom? Parece o início de tudo, a gente não sabe se é o início de dentro da torre ou do mundo fora da torre. Provavelmente seja dentro da torre, tá bom? Mas não é certeza. E a gente percebe que aqui a escuridão era a ordem perfeita. Ao contrário de muitos mangás, manhwas, parece que no mundo de Tower of God, a ordem perfeita é a escuridão ao invés da luz. No próximo quadro a gente vê falando que então fez-se a luz, ruidosa e esplendorosa. A luz era mudança e desordem por essência, ou seja, a luz veio para causar desordem na escuridão, por sua essência. E diz que a luz rompeu a escuridão e criou o tempo e o movimento, dessa forma gerando a vida, dando origem à vida, né? E essa vida gerada pela luz, ela foi se fortalecendo gradualmente, e entre elas, 6 seres que mais brilhavam. A gente vê ali 6 estrelas, né? Dentre essas luzes, essas 6 que mais brilhavam passaram a se chamar de Os Iluminados, né? Tornando ali os seres, os líderes dos vivos, né? De todas as estrelas, eles se tornaram os líderes. E essas disputas entre os líderes tornaram eles incontáveis confusões, assim, eles brigavam entre si. E a escuridão, vendo aquilo, ela não pôde mais assistir a arrogância da luz em silêncio, né? Eu tô falando como escuridão como uma pessoa, mas é um ser divino, assim, meio que o cosmos, né? Então a escuridão, ela não conseguiu mais assistir a arrogância da luz em silêncio e ela criou um guardião, né, para poder punir esses seres iluminados. E o nome desse guardião era Phantamino. É isso aí que você escutou. Então, aquele Phantamino que a gente conhece como irregular, que chegou para causar destruição na torre, o irregular mais forte, o High Ranker mais forte que teve na torre, ele é o guardião da própria escuridão, entendeu? Ele era o filho, assim por dizer, da escuridão. Tem esse quadro, né, de falando que ele era o filho da escuridão, né, e ele, em questão de ordem, ele era o mais forte e o mais poderoso de todos os seres. Ele confrontou os 6 iluminados e os subjugou, ganhou, né, e transformou os 6 iluminados em joias. Eles foram transformados em joias e foram selados pelo Phantamino, né, que é o guardião da escuridão. Depois de selar e iluminar, a própria escuridão ordenou que Phantamino retornasse a ela, retornasse com as 6 joias, mas Phantamino não obedeceu. Ele já estava embebedado ali pelo poder das joias, pela beleza das joias, e brilhou no olho dele, né? Ele sentiu muito, digamos assim, ele se sentiu bem iluminado, digamos assim, né? Ele se sentiu bem iluminado, bem atraído, na verdade, pelas joias, né? Colocou ali na palma da mão, a gente vê aqui na palma da mão dele essas joias. Ele se encantou ali pelo brilho das joias e cravou no seu próprio corpo, né? E ele mesmo se declarou o rei das joias. Então, esse rei das joias, que é Phantamino, se declarou rei das joias. Ele passou a governar sobre todos os seres vivos dessa história, né? A história dentro da torre, a história fora, a gente ainda não sabe. Mas o mundo começou a temê-lo e chamar ele de Devorador da Luz, né? Já que a luz era desordem, ele chegou o Devorador da Luz. Depois disso já aparece ali uma mulher de cabelos creme, marrom claro, né? Dizendo, segurando o bebê e dizendo que finalmente o encontramos, né? Um novo iluminado. Então parece que essa mulher encontrou um novo iluminado. E esse bebê é o Urek Mazino, né? Ela diz que ele vai ser o único que vai ser capaz de se opor a Phantamino, o rei das joias, e o único iluminado que vai conseguir derrotá-lo, né? E diz que ele é a única esperança. E ela diz Urek Mazino, o nome dele. Tem até a cena engraçada dele fazendo xixi na cara dela, né? Mas enfim, ela diz que ele é a única esperança e fala Urek Mazino. Quando ela fala Urek Mazino, a gente não sabe se é ela que deu esse nome a ele, né? A gente vai descobrir nos próximos capítulos ou não, se foi ela que deu esse nome a ele, ou se esse nome, ele já tinha esse nome quando ela o encontrou. A gente não sabe se ela encontrou ele,
de alguma forma algum lugar da torre, fora da torre no caso, né? Mas ela encontrou ele criança e não sabe, ela deu o nome, a gente não sabe se ela deu esse nome pra ele, se ele já tinha esse nome de alguma forma, mas enfim. E depois a gente vê uma silhueta de uma pessoa com cabelo azul, não sabemos se é da família Kun, né? Segundo ele Kun, provavelmente não. E ela diz que ele é um ser sagrado. E ele fala pra ela limpar ele, etc. E ela diz que no futuro esse bebê vai fazer o mundo brilhar pra sempre. Aí já mostra o Urek sem boné, inclusive, primeira vez que a gente vê ele sem boné, né? Ele sem boné ali dizendo que ele vai brilhar pra sempre no futuro. Corta essa parte e já mostra ele jovem, né? Um jovem adulto ali no começo da torre. Ele tá meio perdido, né? Parece que já está dentro da torre. E ele disse, em algum lugar da torre ele tá perdido. Ele pergunta onde ele tá. Tem um quadro dele perguntando onde ele tá. E aí ele fala, eu tenho que encontrar uma saída. Onde diabos aquele Fantamino foi parar? Ou seja, ele tava indo atrás do Fantamino. Fora da torre ele provavelmente viu o Fantamino, não sabemos como, e seguiu o Fantamino. A gente sabe que o Urek desde o começo, o objetivo dele é fugir da torre, é encontrar a saída. Por isso que ele fundou a Work-Life Song, para poder fugir da torre. Nessa hora ele entrou dentro da torre à procura do Fantamino. Ele fica irritado ali e logo surge Hiddle, né? Aquele coelho que a gente não sabe diretamente se ele governa a torre ou não. Mas enfim, ele parabeniza o Urek Mazino por ter entrado na torre. Fala que ele conquistou por mérito próprio o direito de subir a torre, né? De adentrar a torre. Aí pergunta pro Urek o que ele acha disso. Ao mesmo tempo, ele pensa com ele, olha para Urek, percebe que ele é iluminado e pensa consigo mesmo, né, o Hiddle? Ele fala assim para ele mesmo, você não deveria ter entrado nessa torre. Logo ele diz em voz alta, era melhor você nem ter entrado, você não deve se envolver com este lugar. Quando ele fala isso, o Urek pergunta onde está a saída, que ele pelo menos pode falar onde está a saída. E o Hiddle confessa que ele não sabe onde está a saída, que o Urek vai ter que encontrar sozinho essa saída. Então, o Urek questiona ele porque Hiddle disse que tudo existe na torre, né? E isso quer dizer se o Fantamino também pode estar aqui? Então Hiddle fala, bom, nunca se sabe, não posso afirmar que não, já que no topo da torre tudo existe. Ele diz que tudo existe no topo da torre. Isso é bem abstrato, né? Será que a torre transforma desejos em realidade? A gente não sabe. Possa ser que o topo da torre, né, existe algum ser ou algo que transforme desejos em realidade. Então o Urek pergunta, fala que ele vai entrar na torre, na verdade, né? Que ele chegou seguindo o Fantamino, a gente não sabe como ele conseguiu seguir o Fantamino até a torre e de que modo também, né? Que ele não sabe como sair, então ele vai procurar uma saída e vai procurar Fantamino. Lembrando que ele era bebê e já corta pra ele adulto, né? Um jovem adulto. Então a gente não sabe o que aconteceu nesse meio termo para ele poder seguir Fantamino, né? Provavelmente ele pode ter sido instruído por aquela mulher, aquela guia, né? Ela é uma guia que estava segurando ele. Ela deve ter instruído ele atrás de Fantamino. Possa ser que a gente saiba isso nos próximos capítulos. Mas então ele decide entrar. Então Hiddle fala, já que você chegou aqui, né? Foi por mérito seu, não posso impedir você de entrar, que a torre aceita aqueles que a desafiam. Né? Ela nunca rejeita quem desafia ela mesma, a torre. Então ele fala, seja bem-vindo, e Urek adentra a parte interna da torre. Depois que ele entra, já corta para a área de testes, né? Já mostra o farol ali, o supervisor de teste, falando para os regulares que eles têm 400 pessoas no andar de testes e que é um inferno de testes e que eles têm que matar pelo menos 200 pessoas, né? Tem 400, mata 200 e tem que ficar somente 200 para passar para o próximo teste. E mostra o Urek ali deitado, dormindo, né? Essa área que a gente já conhece, que é a área que iniciou o Ban e o Kun lá no começo do manhwa, no começo do anime que a gente viu. Ele tá deitado dormindo, aí já mostra outro personagem correndo e aparece uma princesa. Antes de aparecer essa princesa, aparece uma integrante da família Lopobia Evelyn. Ela salva esse garoto. No que ela salva esse garoto, ela simplesmente fala pra ele, você é fraco. Eu vim atrás dos fracos para poder protegê-los. Você já tá protegendo os fracos e lutando contra os fortes, porque ela eliminando os mais fortes, sobram apenas mais fracos e fica mais fácil. Ele começa a seguir ela, eles têm uma interação ali básica, eu vou pular essa parte porque não é tão interessante, não faz
tanta parte da história não é mais interessante porque a gente tá pedindo aqui, beleza? Enfim, eles têm uma interação, depois que ele tem essa interação, eles olham no topo de uma pedra e simplesmente avistam uma mulher de silhueta fina, com uma agulha na mão, de cabelo rosa, tá bom? E ela diz, a Evelyn diz, que ela é uma princesa de Zahard. Corta pro frame dela matando várias pessoas de uma vez só, muito rápido. Ela é uma princesa de Zahard e muita gente tá achando que ela é Eurasia N. Zahard. Será que ela é? Não tem como a gente confirmar isso, por quê? Porque se ela realmente for a Eurasia N. Zahard, se ela for a Eurasia, simplesmente não vai bater com a ordem cronológica. Porque quando o Urek entra na torre, a Eurasia já estava selada, a N já estava selada. Pode ser que seja? Pode ser, só que se ele mexer com isso, vai mexer com a ordem cronológica de muitas coisas que já aconteceram. Mas enfim, não descarta essa possibilidade. Eles têm uma interação, ela desce, né, ali, olha pro Urek dormindo e fica somente observando ele de longe. Enquanto isso, chega aquela cena clássica, né, do Urek dormindo, o protagonista dormindo, aí chegam 3 valentões, ele fica irritado e fala pro Urek levantar. Ele simplesmente diz que ele quer dormir mais, faz uma birra e vira pro lado. Então eles ficam nervosos. Falam que vão montar o Urek. Quando eles vão bater no Urek, ele simplesmente dá um mortal pra trás, pra frente, na verdade, e empurra com os 2 pés, bate na cara dos dois e leva os dois pra longe. Ele fica bravo porque acordaram do sono dele. Enfim, ele finaliza esse cara, mas não mata, né? Aí a princesa desce e questiona por que ele não matou. Enfim, eles têm uma interação rápida ali entre eles. O Urek é bem paquerador, acha ela muito bonita. Só que ainda falta uma pessoa pra morrer, uma pessoa pra finalizar, pra acabar o teste. E ele simplesmente olha pro farol. E ela o questiona, né? Que ele não pode quebrar as regras, que ele tem que matar. E ele simplesmente responde: e por que eu deveria seguir as regras? Eu sou um cara livre. Desde aqui a gente já percebe que o Urek sempre foi um cara livre, não liga pra regra. Ele quer ser uma pessoa livre, independente de qualquer coisa. Ele olha pro farol e simplesmente pergunta se ele pode lutar contra o supervisor de teste. Ele olha pro farol e fala: desce aqui que eu vou te derrotar. Falta 2 mortes, né? Você deve valer por 2. Simplesmente desafia o próprio supervisor de teste, que fica extremamente bravo e desce em pessoa. Ele olha pro Urek e simplesmente fala: você não deve nem saber o que é um Hunker. Você vem de outro país, um país ignorante, que nem deve conhecer os Hunkers. Ele simplesmente diz: claro que eu sei, é um peixe pequeno. Então ele simplesmente provoca o supervisor de teste ali, aluga um triplex na cabeça do supervisor, que cai na provocação dele. Daí a gente já percebe que o Urek já é bem forte nessa época, não tanto quanto ele é agora, mas já era forte. Ele simplesmente entra na cabeça do supervisor. O supervisor pergunta se ele faz ideia do que é um supervisor de teste, ele simplesmente fala que é um peixe pequeno. O Urek fala que o supervisor é um peixe pequeno, já mostra a tamanha força dele. E esse último quadro é onde acaba o primeiro capítulo da spin-off de Urek Mazino. E aí, o que você achou, pessoal? Coloca aí nos comentários. Eu achei bem interessante, porque é muito difícil ver em alguns animes, algumas obras, esse conceito de luz e escuridão. Geralmente a luz é boa, a escuridão é ruim. Então a gente tem uma quebra disso aqui, né? Foi ao contrário. A escuridão é a paz e a luz é a perturbação, né? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos, mas esse foi bem interessante e já mostrou de cara o Fantamino, né? Algo que a gente queria desde o começo. Todo mundo forjando teorias, criando teorias sobre o que seria Fantamino, sobre o que seria os irregulares. E desde o começo, já no primeiro capítulo do spin-off, ele simplesmente já explica o que era escuridão, já fala mais sobre o Fantamino. É muito interessante o Sil fazendo isso. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Beleza? A gente vai ver o que vai acontecer. Coloquem nos comentários o que vocês acharam dessa review, o que vocês acharam desse capítulo. E até a próxima. Um abraço do Guardião do Andar e falou!